Fala pessoal, beleza? Boa noite. Estamos aí para começar mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre a recessão econômica versus o favor de Deus nas nossas vidas, né? E quem vai estar com a gente aí, compartilhando também, vai ser o Pedro, né? Pedro Paulo, lá da Central 3, né, da Igreja Missionária, e ele vai estar participando aí com a gente. Eu tenho certeza que vai ser demais, demais. Ali a galera entrando, a Fernanda, lá de Piratininga, o Vitão, Felipe lá de Marília. Fala galera, como é que vocês estão aí? Dani Cassiano, olha lá o Marcelo, de Curitiba também. Um abraço aí para todo mundo da Igreja Alameda, Franciele. Olha o Laurete. Fala, Laurete. Como é que você tá aí, mano? Tá firme? Olha o Vitão aí. Tá liderando o Ministério DIP aqui de Bauru. A Clara. O Pedrão aí, ele já tá entrando. Aí ele aí, ó. Chegou chegando. A lenda. Pedrão. Aí, fiz o convite aí, só aguardar um pouquinho. Carregando aqui já. Fala, E, é- Pedrão! e aí, mano? E aí, cara, como é que você tá? Bom demais, e você? Bebezinho pequeno, parabéns aí mais uma vez pelo filhão. Obrigado, mano. Tamo aí na quarentena, né? É o Esperando segundo, tudo passar. segundo seu? Tem uma menininha de 6, né? A Maria. E agora Top. tô com o Benjamin aí. Glória a Deus, Graças a mano. Deus, Top mano. demais. Cara, estamos bem aqui em Bauru, né? Estamos aí Legal, mano. E vocês? passando essa pandemia. É engraçado que eu fiz uma reunião esse final de semana agora com os meus líderes, né? A nossa igreja, mano, aqui em Bauru fez um ano, dia 31 de março, no meio da quarentena. Não deu nem para comemorar. Comemorou cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Cara, mas muito interessante assim a resposta da igreja, sabe? É, É, aí vocês estão aí mais tempo, obviamente, né? Mas você sabe que a galera leva um tempo para enraizar, para criar maturidade, né? Então, assim, é, mas é. essa resposta deles, cara, assim, tem sido mesmo uma graça de Deus. Eles estão amadurecendo muito rápido, sabe? Para um ano É, assim, é Deus, por favor. é um desafio, né, cara? Eu acho que nunca. Se alguém falasse pra mim em janeiro que todas as igrejas do mundo estariam fechadas em março, em abril, cara, eu não acreditaria. Eu falei, impossível. Não, É todas as igrejas verdade, do mundo vão estar fechadas. Eu não ia acreditar, irmão. Mas verdade. assim, eu entendo. Deus falou muito comigo sobre isso, cara, sobre essa questão. Depois, se você quiser, a gente dialoga um pouco sobre essa parada. Mas Claro. foi muito. Eu acho que foi uma coisa muito contundente de Deus. Porque nunca, nunca na história aconteceu isso. Nunca. Então eu fiquei pensando, você tá me vendo aí? Deu uma travada. Tô vendo. Tá me Tranquilo. vendo? Ah, legal. Então eu penso assim, mas depois a gente conversa sobre isso se quiser. Mas eu tenho que entrar no assunto ainda, né? Mas, cara, eu Tranquilo. tenho uma parada que Deus falou muito comigo, velho, sobre esse tempo agora de pandemia, Top, igreja. top. Mano, e é claro, não vai dar tempo de falar sobre isso aí, com certeza, né? Mas aí é um assunto que, obviamente, a galera tá começando a cair em si, né? Logo que entrou a pandemia, né? A gente tem algumas igrejas fora do país, né? Uhum. Temos um trabalho no Japão, temos um trabalho no Chile, temos um trabalho no Paraguai, das nossas igrejas, né? Também estamos começando um trabalho em Amsterdã, tudo bem no início, mas o Japão mais antigo, né? Então, assim, por essa noção nossa, né, a gente sabe que
o brasileiro, ele é muito imediatista, né? Então, eu gravei um vídeo, se eu não me engano, a quarentena começou dia 23, né? De março. Aham. Eu gravei um vídeo, acho que dia 30, né? Falando assim, que o brasileiro, ele é muito imediatista, né? Então, obviamente, eles não analisam toda a situação. Então, naquele momento, era todo mundo, fecha, tudo em casa, tudo em casa, tudo em casa. Só que eu falei, daqui 30 dias, todo mundo assim, todo mundo vai querer sair, porque vai estar com um problema financeiro, porque o brasileiro, obviamente, 80% dos brasileiros não tem programação financeira, né? E aí vai começar, obviamente, a dar um problema econômico. E, de fato, tá se agravando a cada semana que passa, né? Começa a ter essa questão da recessão, né? E assim, a gente pode observar que em todo o país do Brasil, né? Obviamente, tem aquelas pessoas que ainda optam por manter, né? Outros já estão brigando, na verdade já estão na rua, né? Já estão abrindo comércio mesmo sem poder, com decreto, sem decreto, estão indo para a rua porque começou a dar esse desespero, né? E de fato, essa questão econômica vai virando uma bola de neve, né? Porque, obviamente, aquele que deveria te pagar, ele não recebe, logo ele também não te paga, e assim sucessão vai você, e depois o que ia receber, e aí vai virando uma bola de neve, não é verdade? É isso aí. Eu acho que não só essa questão, eu acho que o primeiro, eu não sou economista, mas eu acho que o primeiro flagelo, eu acho que na verdade a primeira reação da galera é o consumo, né? A gente vive num ciclo de consumo. Então a galera precisa consumir. Tem mercados e áreas que só trabalham com consumo, com coisas que, vamos ser sinceros, dentro da visão da OMS, dos governos, não são essenciais. Eu vou te dar um exemplo: salão de cabeleireiro, por exemplo. É algo que é um consumo e, tipo assim, 80% dos produtos hoje de um salão de beleza feminino não são essenciais. Tipo, cortar cabelo, sim, mas fazer tintura, fazer penteado e Cultura, tudo mais. hidratação, tudo, né? Sim. Então, tipo, vamos colocar uma pessoa aí, lojas, uma coisa simples, Lava Jato. Tem o nosso amigo da nossa igreja que tem um Lava Jato. Cara, Lava Jato, se você for parar para pensar de uma sociedade, não é essencial, Sim. entendeu? Você tá me vendo? Tá travando aqui. Não, pra mim tá bom aqui. Tá top? Então, beleza. Porque você tá, às vezes, tá rodinha de pensando aqui no meu. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu te dou um toque. Então, cara, tá. Então, bro, eu acho que esse primeiro ponto, quando acontece isso, da galera saber que pode se existir uma crise no futuro, a galera já para de consumir. Aquele cara que falava assim, mano, eu vou comprar um tênis novo, ele não vai comprar, ele fala assim, cara, não sei como vai ser. A mulher que ia talvez fazer um negócio no cabelo diferente, ela fala, não vou fazer, cara, não sei como é que Sim. vai ser. E tem pessoas que dependem disso, cara, tem pessoas que dependem disso. Eu vou te dar um exemplo. Restaurante é um exemplo disso, cara. Eu vou dar um exemplo assim, nítido. Rodízio de comida japonesa. Ninguém come comida japonesa para sustentar a sua saúde. Ninguém come comida japonesa para sustentar ali sua vida. Só japonês que come comida japonesa assim. Porque a Sim. gente come para ter o quê? A experiência, né? Uma experiência gastronômica diferente, porque a gente gosta e tudo mais, é normal. Eu adoro ser num rodízio de comida japonesa. Só que se você for entre você pagar um rodízio de japonês, que é um valor caro, e você encher a despensa de casa, o que você vai fazer numa crise? Então, quer dizer, eu acho que a primeira coisa que acontece é a galera tem uma mentalidade diferente em questão de consumo. E aí depois vem essa questão do cara que, através da perda do consumo, eu vou dar exemplo claro. Eu, quando começou isso, né, eu não sabia como que ia ser as questões financeiras, mas eu já me preveni. O que eu fiz? Eu moro de aluguel, eu liguei pro dono do meu apartamento, falei, cara, é o seguinte, a gente pode planejar um planejamento aí para os próximos 4 meses em questão de pagamento e tudo mais, e depois eu compenso você lá na frente, banco, porque eu tenho um carro financiado. Eu falei, cara, eu posso rever minhas parcelas e tal, 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 tal. É o planejamento básico que você faz. Por quê? Porque você sabe, você não sabe, na verdade você não sabe como vai ser amanhã. Então, esse tipo de planejamento, esse tipo de coisa, quer dizer, se o banco não recebe, se o cara do aluguel não recebe,
ele vai deixar de consumir também. Então, quer dizer, no Vai ciclo, virando no um ciclo, ciclo né? da sociedade, Ele vai vai ter quebrar. várias pessoas afetadas. Justamente, justamente. Com certeza. Mano, eu não sei como é que tá aí, né, em Ribeirão. Ribeirão tá travado, o prefeito tá mais maleável, como é que tá? Cara, Ribeirão Preto tá com 2% de pessoas contaminadas, né? Fizeram um estudo até aqui na cidade, fizeram uma testagem em massa, testaram milhares de pessoas, né? Uhum, A USP aqui, o HC, que é muito bom, é uma referência nacional de saúde. uhum. Eles fizeram esse mapeamento, eles sortearam casos pela cidade e fizeram. Então eles viram que 2% da cidade já está contaminado e muita gente nem sabe, mas é um número muito baixo. Sim. Então eles estavam conversando para tentar uma flexibilização, né? Até o prefeito foi no STF lá, tentou fazer coisas para poder abrir realmente alguns comércios, algum tipo de coisa. Deu Mas uma a gente travada. está mas a gente tá debaixo do governador que ele está Hum. nítido que é até dia 31 e dizem que até ele quer até fazer o lockdown, né? Eu não sei. Eu não estou acompanhando mais, Nil. Sinceramente, eu estou fora de notícias. Eu não É, vejo mais nada, mano. Porque você não sabe o que que é real, o que que não é. Então, sim. tipo, eu não É. acompanho. Eu vejo algumas coisas. Eu vejo uma vez ao dia, eu abro aqui, eu vejo alguns sites que eu sei que são confiáveis, que eu sei que são imparciais, entendeu? E, cara, eu Sim, tento pesquisar boas notícias e tudo mais, porque sim, senão sim, você sim. vai ficando ansioso, você vai Vai ficando ficando. doido, né? Você É, fica louco, fica é verdade. bitolado. Mano, uma coisa que é muito interessante, né, a respeito disso, a gente começa a ver que no nosso país, para a gente falar ainda dessa gravidade da recessão, obviamente depois nós vamos falar de coisas boas, né, e que é o favor de É, Deus, ele se sobrepõe à realidade humana, não é verdade? Então, o é, que que acontece? Eu estava dando uma pesquisada sobre isso, né, e o grande discurso da massa para o distanciamento social era o quê? Nós vamos aí retardar o contágio para que aí as pessoas vão se contaminando aos poucos, e aí o nosso sistema de saúde não se sobrecarregue, e aí todos aqueles que chegarem em situações mais graves, né, que eles falam aí que 15, 20% vão sentir sintomas desses, uma média de 5 a 10% vão precisar da UTI e alguns de respiradores, né? 80, 85% serão assintomáticos. E aí, o que eles falavam? Que isso era o motivo da quarentena, né? Só que o que começou a acontecer? Com exceção de Manaus, né? A gente vê o quê? Que principalmente no estado de São Paulo, se eu não me engano, estava com 3.200 mortes, né? Se eu não me engano, aproximado. Todas essas pessoas que vieram a óbito no estado de São Paulo, todas elas tiveram acesso a respirador. Por quê? A capital, por mais que está com 80% de sobrecarga nas UTIs, não saturou. E para o interior, é 50%, 60% de lotação nas UTIs e, obviamente, uma boa parte dessas por outras enfermidades, não pelo Covid. Então a gente começou a ver o quê? Que nós já estamos aí há 50, 60 dias parado, na verdade, aí tendo aí uma quebra nesse ciclo econômico e as pessoas estão vindo a óbito, mesmo sem essa sobrecarga. E aí começa, obviamente, a ter essa interrogação, né? Será que realmente esse distanciamento está sendo eficaz? Porque as pessoas que estão tendo acesso a respiradores estão vindo a óbito, né? Então, será que o respirador, de fato, vai garantir ou não? é. Não é? O E que aí eu a gente percebo, começa a ter essa interrogação se é mais político no Brasil, né? Porque não tem como comparar o Brasil com 200 milhões de habitantes com uma Europa ali, com a Alemanha, França, Itália, que tem média de 60 milhões de habitantes, né? é. Cara, eu vejo o seguinte, a gente tem um grupo de muitos médicos aqui na nossa igreja, né, uma galera da medicina, e até eles, eu percebo que você vai conversando com eles, até eles têm visões muito particulares sobre tudo que está acontecendo. Sim. Né? Eles falam, cara, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, e você vai conversar com plantonistas. Tem muitos caras aqui da nossa igreja que são plantonistas, e os caras, o que eu percebo na classe médica, e eu honro muito eles nisso, a gente tem muitos Sim. meninos aqui, médicos, enfermeiros, a galera que vem estudar de outras cidades e fica aqui, e aí acaba se conectando na nossa igreja. O que eu percebo? Eu vejo que o médico, ele tem em si mesmo, no chamado dele, ali um negócio de eles querem salvar todo mundo, cara.
Então, cada Sim. vida para ele é importante. Então, tipo, não, eu preciso salvar o máximo de pessoas possível. Eu preciso garantir que o máximo de pessoas possível sobreviva. Eu quero que ninguém morra. Eu tenho um juramento de Hipócrates, né? Não sei quem que é, não sei quem que é o Sim. cara que é o É. juramento dos caras lá. Sim. Então eles têm um juramento. Então, tipo, eu honro muito isso. Então eu entendo o fato dos caras falarem, gente, fique em casa. E, tipo, é a visão dos caras, eu entendo muito isso. É nítido que se o lockdown, ele é uma ferramenta que, se for feito de verdade, se for feito de maneira consciente, ah lá, a Fabiana Junqueira me corrigiu aqui, Hipócrates. Obrigado, Fabiana. Isso aí. Ela é dentista lá da nossa igreja, mulher Legal. incrível. Se o lockdown ele foi feito de maneira real, com certeza ele vai ajudar as pessoas. Mas acontece o seguinte, a gente não tem condições. O Brasil, cara, ele não consegue fazer um lockdown. A gente não consegue nem prender os caras que cometem crime, cara. Né? A gente vê, ou, por exemplo, qual que é o sentido? Hoje eu recebi uma imagem, e hoje eu recebi uma imagem de uma pessoa da nossa igreja de São Paulo, que ela tava no metrô, cara, e tipo assim, lotado, ela mandou num grupo lá, Lotado. galera, tô no metrô lotado, tal, tal, tal. Aí eu falo, mano, para pra pensar. Quando eu vou no mercado, eu não sei você. Quando eu vou no mercado e eu fico respirando pouquíssimo, mano. Não sei se você faz isso ou não. Eu fico assim, ó, Aumenta a máscara só, levou pra cima. não, eu tô com a máscara e tal, mas parece que você tá respirando o ar ali não sei, de uma usina radioativa, velho. E quando Você tá alguém assim, dá meu uma Deus. tossida do lado, Pedrão? Não, cara. Esse dia eu entrei no varejão, Você vai ficando vi o cara do outro neurótico, lado, né? o cara tentou o máximo possível espirrar e pensou, ele fez assim, eu falei, caraca, velho, contaminou uma mão ali. Mas, mano, é a realidade de hoje, cara. Vamos pensar no nível de igreja. Você imagina você tá num culto, silêncio lá, o pastor pregando, e alguém começa a tossir. Você vai falar assim, caramba, velho, como é que Todo vai mundo ser? pegou o negócio, velho. É, É verdade. então, o que acontece hoje, cara, a gente precisa ter consciência. O que que eu faço como pastor? Eu tento, cara, o meu chamado é totalmente espiritual, mano, o meu chamado realmente é levar as pessoas a ter uma consciência de que elas precisam de Jesus e tudo mais, mas a gente acaba sendo um arquiteto social também, né? A gente acaba tendo ali uma. A gente As pessoas esperam um posicionamento, né? com certeza, as pessoas esperam do pastor ali algo que ele vai falar em relação a outros assuntos também. Então eu tento conscientizar a galera das coisas que são importantes. Cara, é muito importante usar máscara. É muito importante você Sim, evitar sim. sair sim, cara. Se você, cara, evita sair, mano. Evita ficar em lugares que você não precisa. Evita você fazer grandes reuniões. Eu tava conversando com a minha esposa e a gente tava falando, amor, como que a gente nunca sabe da onde pode vir o vírus? E é real, a gente nunca sabe. Sim. A gente nunca sabe. Então, tipo, o que tiver ao seu alcance como um cidadão, faça. Eu sei que tem gente que precisa trabalhar. Eu sei que a gente tem bombeiros, policiais, médicos, pessoas que trabalham no hospital, enfermeiros. Nós temos pessoas que trabalham em postos de gasolina, pessoas que trabalham em caixa de supermercado. Cara, eu oro para que Deus proteja essas pessoas, que Deus proteja essas pessoas. Cara, Deus esteja ali cobrindo elas, mano. Eu peço todos os dias, Deus, protege as pessoas da minha cidade que Sim. trabalham e elas não podem escolher ficar em casa. Agora, vou ser sincero para você, Danilo, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu conversei com o meu pastor, mano. Eu falei, pastor, a nossa igreja, ela foi uma das primeiras a fechar na cidade. Aqui. A gente foi uma das Nós primeiras. também. E Sim. eu vou ser uma das últimas a abrir, cara. Sinceramente falando. Eu vou ser uma das últimas, cara. Por quê? Porque eu penso assim, seria muito doloroso para mim saber que, tipo, uma irmãzinha, uma senhorinha da minha igreja, cara, talvez ela pegou Covid porque eu quis fazer uma reunião, tá ligado? Ah, vou fazer uma reunião. E, tipo assim, eu preciso estar com uma consciência tranquila diante de Deus, sabe? E diante das pessoas. E eu sei, assim, que tudo na nossa eu vou ser transparente, tudo no nosso Brasil vira política, cara. Infelizmente. Mano, eu oro muito, eu oro muito. Eu tô em grupo de pastores, assim como você também deve estar em um monte de grupo de pastor.
E, cara, a gente fica inconformado com tudo que acontece, cara. E, tipo assim, a gente fica inconformado, mas a resposta é realmente a gente se levantar e proclamar o reino de Deus, mano. Transformar as pessoas. O evangelho, mano, eu acredito que ele é uma arma de transformação da sociedade. Uma família transformada, um filho transformado transforma uma família transformada pode transformar um condomínio transformado pode transformar um bairro. Eu acredito muito nisso. E Eu assim a gente acredito. pode amanhã talvez mudar o Brasil. Sim. Eu não quero, mano, o meu sonho não é ver políticos crentes, mano. Meu sonho é ver políticos justos, mano. Políticos Honestos, né? coerentes, É. sensatos, honestos. Ver Então eu uma penso assim, justiça fazendo justiça, na verdade. Ver políticos governando justamente, para o povo, né? E justamente. isso é óbvio. E a gente, infelizmente, vê, cara, e até aqui no nosso estado, infelizmente, a gente vê que ficou muito mais político do que, de fato, a saúde, né? É. Infelizmente. E, E, mano, cara, o que eu tenho. por exemplo, essa situação, Danilão, do metrô, eu fiquei triste, cara. Falei, Uhum. pô, velho, E porque foi o uma cara que decisão tava. impensada, né? Você aumenta o rodízio de carro, obviamente aqueles que não têm dois, porque em São Paulo é comum ter dois carros por causa da placa, né? Quando É, um número, você vai com outro carro, mas não é todo mundo que tem. Obviamente, quem não tem e vai precisar trabalhar, ele vai para o transporte público. Então, fica meio impensado, né? É melhor ter uma aglomeração de carros, com todo mundo dentro do seu, do que todo mundo dentro de um lugar só, não é verdade? não, Metrô, é nítido, ônibus, trem. é justo. É isso, cara. Eu, assim, eu entendo, eu tô muito satisfeito hoje assim, com o que está acontecendo em relação a, a minha cidade. Porque eu vejo que a galera tá com consciência, entendeu? É Uhum. claro que você vê no Instagram, se você tiver no sábado à noite, qualquer um que tem Instagram no sábado à noite, é só você passar os seus stories pro lado que você vai ver um monte de gente fazendo churrasco, tipo 20 pessoas, 30 pessoas. Cara, Sim. eu não quero ser o moralista, entendeu? Eu não sou moralista, eu não julgo ninguém. Eu também acho eu acho impossível que alguém não tenha contado com ninguém. Ah, eu não vi ninguém. Eu conheço umas 3 pessoas só que não viram ninguém na quarentena. Não viram ninguém. O Tipo, eu resto não saí sempre da minha tem ali um casa. grupo de convívio, né? Você tem um grupo de convívio, um casal ou 2 casais, que você vai conviver, cara. Você vai falar assim, mano, eu não quero endoidar, eu vou me É. conectar a algumas pessoas. Então, tipo assim, eu vejo que a galera tá mais consciente. Eu vejo que a galera tá consciente de, tipo, questões de higiene, questões de, cara, a gente precisa ajudar. Eu vejo, esses dias eu vi um cara entrar sem máscara no lugar. E o cara falou: o senhor pode colocar sua máscara? Só não está colocando para você, está colocando para os outros. Eu falei: poxa, interessante, cara. E vamos ser sinceros: se eu usar uma máscara, não custa nada, cara. Nada, Não custa nada. nada. Então, tipo, coloca a máscara lá, lava só, entendeu? Você está protegendo a sua família, está protegendo as pessoas, entendeu? Então, tipo, eu vejo que na minha cidade, pelo menos aqui, a galera tá com um pouco de consciência, entendeu? E isso me satisfaz. Então, eu falo, pô, mano, se a galera tá bem, eu não tô acostumando a esperar nada. Assim, ó, a expectativa é um negócio que a gente cria, né, velho? É a nossa reação às coisas que a gente vê. Eu estou tentando Então, às mostrar para o vezes, povo que esperança, né? Porque com a esperança você espera. Agora, se você criar expectativa para você vir acompanhado de uma frustração, é um estalar de dedos, né? justamente. Então, tipo assim, cara, a gente se frustrou. A gente se frustra. Se você for olhar para governo, você se frustra. Se você for olhar para política, você se frustra. Se você for olhar para personas, você vai se frustrar, cara. Eu Com crio, é o que certeza. você falou, eu crio esperança, esperança coletiva que as pessoas vão sair melhores. Mano, eu vou falar para você uma parada, já pegando um gatilho, pegando um insight disso. Eu tava pensando, cara, nisso tudo, sabe? Por que que tá acontecendo isso e tudo mais? E, cara, a palavra de Deus fala de um evento que eu acho que todo mundo conhece na Bíblia. Se você não conhece, depois você pesquisa lá, joga no Google, que já vai te jogar no site, que é a transfiguração. Cara, a Sim. transfiguração é um dos momentos mais incríveis que teve na vida de Jesus. Foi quando ele foi ali glorificado no monte, diante de Pedro, Tiago e João. Moisés e Elisa aparecem para ele. E, cara, Uhum. é muito louco que Pedro, ele tem uma resposta. Pedro, ele fala uma frase, que essa frase que eu fiquei pensando. Deixa eu ver que eu tô com um negócio na garganta, mas não é Covid não, né? Vai lá, vai lá. É, é,
E Pedro fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Jesus, vamos ficar aqui. Bom é estarmos aqui. Pô, vamos ficar aqui. Nas nossas palavras de hoje, Pedro falou assim, ó. Jesus, tá massa aqui, vamos ficar aqui. E aí, aí na hora, Moisés e Elias vai embora, a glória de Deus vai embora, a nuvem vai embora, e eles dormem, no outro dia eles descem a montanha, e quando eles descem, já dão de cara com um cara que precisava que seu filho fosse liberto, mano, de demônios. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E aí, cara, para pra pensar. Porque os discípulos tinham um pensamento coletivo. Os discípulos não entendiam que a missão de Jesus não era sobre a montanha, era sobre o vale, mano. Não era sobre estar lá na montanha, na presença, mas a missão de Jesus era sobre estar ali ajudando as pessoas a ser libertas, mano. E isso me trouxe muito um vislumbre da igreja como a gente estava vivendo, mano. Cara, a gente tinha cultos fantásticos, mano. A gente tinha conferências fantásticas, a gente tinha movimentos fantásticos, bandas tocando na nossa igreja, sabe, experiências, atmosferas fantásticas. E, cara, eu vou confessar, eu estava no espírito de, cara, vamos ficar aqui. Mano, a igreja é incrível, vamos ficar aqui, mano. Olha que lindo, a igreja é isso, mano. E aí, cara, do nada, as igrejas estão fechadas, mano. E a gente tem que mostrar Jesus, e a gente tem que mostrar o evangelho na onde? No meio dos pais de famílias que estão com afligidos, mano, com seus filhos aflitos, mano. Perdendo o emprego, né? Justamente, cara, as pessoas estão dependendo do auxílio do governo. Jesus, aonde? Cara, é isso. Jesus, aonde é o seu ministério? Jesus chamou os discípulos, cara. Jesus falou assim, cara, vocês são incrédulos, mano. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Vocês não estão entendendo. Vocês precisam estar comigo no vale, levando as pessoas a me conhecer. É sobre Jesus fazendo o evangelho que faz sentido, mano. É o evangelho que não faz só sentido numa plataforma com o microfone na mão. É o evangelho que faz sentido com uma pessoa desesperada com seu filho e com a sua família, uma pessoa ali que tá, mano, eu preciso de uma resposta. E aí a gente precisa acreditar, porque quando a gente tá no calor do momento numa igreja, cara, com o microfone na mão, som, a música, você tá, mano, é uma atmosfera incrível, mano, e tudo vai ali por osmose. Mas, cara, quando você vai conversar com o pai de família, mano, o cara não tem o que... Mano, e agora? Cara, e agora? Como é que vai ser? Aí que o evangelho precisa fazer sentido, mano. E aí que eu entro, Pedrão, no favor de Deus, né, cara? Porque, de fato, as previsões, se você pegar hoje, eu estava dando uma lida sobre uns sites americanos, que a ideia americana é que nos próximos 2 meses o desemprego atinja pelo menos 20% do país, né? Os Estados Unidos tem por volta de 330 milhões de pessoas, né? Então você pega que nós estamos falando de 66, nós estamos falando de uma Europa, de uma Itália sem emprego, né? No Brasil as condições não são diferentes, mas, cara, Deus começou a me dar umas palavras sobre esperança e sobre o favor, né? E quando a gente vai para Moisés, né, que você citou aí, quando ele está conduzindo o povo no deserto, se eu não me engano, lá em Deuteronômio 29, Deus fala assim para eles, olha, durante 40 anos eu conduzi vocês tiveram pão, vocês tiveram a bebida, todos os dias, e a roupa que vocês usavam e a sandália que vocês usavam não se gastaram, porque eu cuidei de vós, né? Então você pega, durante o dia tinha a nuvem, né? Por causa do calor do deserto. E à noite tinha coluna de fogo para aquecer o povo. Ou seja, Deus, ele levou o povo para a provação, para caminhar pelo deserto, que era para 40 dias, se tornaram 40 anos. Porém, a justiça de Deus nunca vem desacompanhada da sua misericórdia, né? Então, o favor de Deus cuidou do povo, cara, em cada detalhe. Né? Mano, então, é muito louco isso, mano. Como que, mano, imagina o tênis crescia no pé das crianças. É loucura. Mano, e não gastava sola. Né? Então, incrível, mano. Você pega essas loucuras aí, só que, obviamente, nós não vamos ficar 40 anos nessa crise. Não. Né? Nós estamos falando de dias, estamos falando de meses. Né? Só que a gente pega o quê, cara? É o mesmo Deus que nós servimos, cara. É o Deus que favorece os seus. Né? É um Deus que não depende da economia, né? E aí, quando você vai lá para o Salmo 127, você pega o quê? Deus fala assim, ó, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Né? E ele fala o quê? É inútil trabalhar muito.
Porque para os que o Senhor ama, Ele dá enquanto eles dormem. Cara, então você pega o quê? Que hoje é o momento, mano, da gente desfrutar do cuidado e da provisão de Deus. Da gente se deixar ser filho, velho. Né? E hoje eu tava com meu filhinho, o Cauãzinho, ele vai fazer 4 anos. Mano, e ele gosta de Danone, cara. Ele gosta muito de Danone. E aí, mano, ele não quer saber, velho, se tem recessão, se não tem recessão. Ele fala assim, pai, acabou meu Danone. Eu quero Danone. E aí eu falei, filho, o papai vai comprar para você e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, né? O que é para um pai dar um Danoninho pro filho? Você entende? A gente começa a ver Deus olhando pra gente, cara, é isso, é a gente não se preocupar. Obviamente tem a prudência, né? Ali, mas assim, cara, o povo no deserto, mesmo que eles quisessem, não tinham o que fazer. Dependência, né? É dependência, é desfrutar o favor de Deus. Obviamente, o homem de Deus e a fé é o quê? É a base da fé. É a certeza das coisas que você espera, mas que não se vê. Ou seja, que não existe. Mas a fé é a certeza disso, né? Então, eu acredito muito no favor de Deus, cara. Eu acredito muito mesmo que o povo de Deus vai desfrutar isso. Cara, algumas pessoas me ligaram e falavam assim, mano, e agora, né? A arrecadação da igreja caiu. Cara, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu nunca me preocupei com isso, velho. Porque, na verdade, quem sustenta a obra é Deus. Nunca foram os dízimos das pessoas. Né? Deus usa, obviamente, isso. Mas quando não teve isso, ele criou outras oportunidades para mostrar a sua fidelidade. Para mostrar o seu favor. Né? E eu falei assim, né? Com os meus líderes aqui, que obviamente, mano, nós estamos num tempo de enxergar aquelas pessoas que realmente são fiéis. Né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Então, a gente começa a ver o quê? Que quem é fiel, é fiel. Ah, eu tô ganhando um pouquinho, eu vou ser fiel no pouquinho. Eu tô ganhando muitão, vou ser fiel no muitão, né? Mas é a gente o quê? É praticar um princípio. O princípio nunca está ligado ao que a gente tem, mas na provisão daquele que faz, que é Deus, né? Cara, eu tô vivendo um tempo aqui, ô Pedrão, tem igreja, você sabe que tem 10, 15 anos, mano, que não tem caixa. Quando eu mudei para Bauru, a gente não tinha soma, não tinha cadeira, a gente não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar o primeiro aluguel. Então, tipo assim, a gente está vivendo um favor de Deus mês a mês. Não é agora na pandemia que a gente vai precisar viver. Já precisava um ano atrás. Você entendeu? Primeiro culto aqui tinha 12 pessoas. Tinha 12 pessoas, mas as crianças, cara. Entendeu? Tipo assim, a minha filhinha, ela é especial. Tá ligado? Eu gasto uma nota com ela, porque ela tem que fazer fono, físio, TO, médico disso, médico daquilo. Então, assim, se eu for parar pra pensar nisso, você fica doido. Mas aí a ideia é Deus que provê, cara. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Então, a gente tem que começar a ver o quê? Que o favor de Deus, mano, ele vem sobre o povo, né? Cara, ontem mesmo eu preguei sobre os céus abertos, né? E a gente começa a ver, mano, quando Deus abriu o céu sobre a Guatemala, né? Eu tive o privilégio de conhecer a igreja do Castluna, mas também tem a história da cidade de Almolonga, que é ali próximo, né? Que Deus, ele avivou tanto aquele povo, mano, que não tem registrado cenoura do tamanho das cenouras que eram produzidas lá. Lá é um país que tem agricultura, essa cidade, né? Tipo, batata imensa, rabanete gigante. Tipo assim, prosperidade até na produção, em terra que era estéril. Mas por quê? São os céus abertos, é o favor de Deus. Né? E eu acredito que nesse tempo, mano, o povo de Deus, cara, vai desfrutar de uma experiência de dependência, de provisão, cara, que vai virar milhares de livros, cara. Milhares de homens de Deus, mulheres de Deus vão registrar que Deus está provendo, Ele está fazendo aparecer, sabe? Amém, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito no favor de Deus para esse tempo. Você falou no deserto aí, cara, e eu falei justamente sobre isso com meu pai, semana passada. Eu falei 2 coisas incríveis sobre
como que Deus preserva o que nós temos no deserto, que é isso, né? Ele falou assim, ó, a roupa de vocês não se rasgou, o sapato de vocês não se gastou. Então, Deus preserva o que nós temos e Ele nos leva a olhar para Ele, para a provisão. O maná, ele caía todo dia. E Deus deixou claro, não guarde o maná. Não guarda. Aí, por quê? Porque a gente tem um costume de guardar para confiar no que a gente tem guardado. Deus nos Sim, levou a olhar para o céu e confiar que Ele vai dar amanhã o maná. Porque sim, se você fosse parar para pensar pela lógica, caiu o maná, cara, eu vou estocar e aí eu vou ter sim, segurança no meu estoque de maná. Não, a sua sim. segurança está aqui amanhã eu vou te dar de novo. É Amanhã, isso. amanhã eu vou continuar. E, cara, se você for ver um dos milagres que nós mais usamos para falar sobre favor de Deus e provisão de Deus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, uma das coisas que mais me impressiona nesse milagre é que a provisão veio de onde ninguém esperava que viria, mano. Da onde Exatamente. ninguém esperava. Os discípulos falaram do problema, Jesus pediu para eles solucionarem o problema, e a solução do problema veio da onde eles nem esperavam, mano. Veio de um menino, veio de pouquíssimo de um menino. Então, cara, eu penso assim que Deus ele vai começar a levantar pequenos. É um tempo, cara, que Deus vai transicionar todas as coisas. Olha, presta atenção nisso. Nesse tempo, quem souber, quem souber aproveitar os porquês de que Deus está fazendo isso, cara, existem a palavra essencial, ela ganhou um novo significado para a gente hoje. Uhum. A nossa casa ganhou um novo significado para a gente hoje. Para muitas Sim, pessoas, a casa era um peso, mano. Para muitos casamentos, a casa era um lugar inóspito. Hoje, cara, verdade. ela ganhou o significado que ela deve ganhar. Casa virou um lugar seguro. Você está seguro na sua casa. Sua casa é um lugar de segurança, sua família é um lugar de segurança. Seus filhos precisam que você seja pai deles, transmita segurança para eles. Tinha muito cara que não, mano, tava nem aí, cara. Eu vi um estudo de que as mães do Reino Unido, elas estavam dando em média 80 segundos de atenção para os filhos por dia antes da crise. Agora estão dando muito mais atenção para seus filhos, com certeza. Eles estão tendo que lidar. E agora, o que eu faço com meu filho? Meu filho perguntou isso para mim. Coisas que Tem que acontecem. descobrir o que é ser casado agora, né? Que tem que ficar em casa, É, né? Que tem filho justamente. agora. Tinha coisas que ela jogava para a professora fazer e ela hoje ela tem que fazer, entendeu? Então, tipo, tá sendo valorizada muita coisa. Pô, as pessoas estão valorizando o professor agora. Mas como que é difícil ensinar o filho, né? Imagina, eu não consigo ficar aqui 1 hora, 2 horas ensinando meu filho. Uma professora fica o dia inteiro com 15 alunos, cara. Então, para pensar, são coisas que nós estamos aprendendo a valorizar. O essencial vai estar ganhando um novo significado na nossa geração. A gente, cara, eu acredito, mano, que essa crise, como o John Piper disse, ela não é punição, ela é purificação. Sim, Essa pandemia, ela não é punição, ela é purificação. Deus está purificando nossos corações, cara. Deus está purificando a nossa vida, Deus está purificando aqueles que querem ser purificados. Porque tem gente, cara, que não vai nem passar pelo processo. Tem gente que não vai aprender nada com isso, mano. E é essa tristeza. Pessoas que não sabem aprender com as crises. Elas só perdem tempo. é verdade. Agora, tem pessoas que estão aprendendo, cara. Tem pessoas mudando o negócio. Tem um amigo meu que ele tem uma rede de padarias aqui. E, cara, ele tá no online de maneira gigante, irmão. Assim, ó, a padaria dele não tinha lugar para sentar, velho. De tanta gente que tinha. Tinha uma rede de padarias aqui na cidade. Mano, você não tinha um lugar para sentar na padaria dele. Aí hoje, ninguém pode sentar na padaria dele. Aí tá levando a padaria dele pras pessoas, mano. Delivery de tudo que você imaginar. Mano, de pãozinho, sabe, de pão francês, a coxinha, mano. Então você fica pensando, o cara reinventou. São coisas que não vão parar. Não. Não vão parar. Então, tipo, eu acho assim que o mundo está se reinventando. Eu acho que o escalonamento de informações, isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu nunca fiz live, mano. Antigamente, Eu eu acho não, que eu eu, fiz eu não uma. usava nem Instagram, mano. Então, cara, eu tenho visto, por exemplo, pastores, cara, pastores, que eu fiquei. A gente tem uma rede de igrejas também aqui, que são nossa denominação.
E, cara, eu ficava falando pra esses caras, ô, cara, vai pra internet, cara, faz alguma coisa na internet. Cara, não, não, não vou pegar esses caras de internet, não. Hoje em dia tá todo mundo cara de internet. Todo Hoje mundo. todo mundo são os caras de internet. Necessidade, necessidade. Hoje pouco importa o tamanho do seu templo. Eu lembro de pastores velhão que falavam, ah, eu tenho 4, 5 mil cadeiras no meu templo. O que que adianta hoje, cara? Hoje não adianta nada. Hoje em dia não tem igreja grande, igreja pequena. Hoje Se em você tiver dia, um cara, celular e internet, já era. Não é não verdade? é? Então, cara, e hoje você vai, a gente descobre, hoje, igual você falou, a gente está descobrindo hoje, presta atenção nisso. Mano, isso que é o que Deus mais falou comigo nessa quarentena. Cara, como que as pessoas hoje, elas vão precisar desenvolver um relacionamento com Jesus. Mano, elas não podem mais Hoje terceirizar. não dá pra pegar carona, né? Não dá mais, ai, não dá mais para terceirizar, mano. Não dá mais, Não, não. ai, orem por nós. Ah, não, bati meu cartão aqui na igreja. Não, cara. Hoje você precisa ter um relacionamento com Jesus, mano. Hoje você precisa ter ali tempo com ele. Você precisa ter tempo de oração. Cara, eu sei que crise financeira, eu tava pensando isso, mano. Quando você falou para mim sobre o tema e tal. E, cara, Jesus, ele deixou bem claro. Eu tava com meu filho no colo e Jesus falou assim, ó. Não ajuntem tesouros na terra, mas ajunte tesouro no céu. E eu fiquei É isso. pensando nisso, cara. Eu fiquei pensando nisso. Porque na hora eu tava com meu filho no colo, eu fiquei pensando, caraca, meu Deus, nos ajuda pra mim poder dar uma boa condição pro meu filho, pra minha filha e tal. E Deus falou, filho, a maior condição que você pode ter pro seu filho é pôr ele no céu. Danilo, vou falar uma coisa pra você. Tem cara pagando as melhores faculdades do filho. Tem cara dando os melhores iPhones pro filho. Tem cara que mandava dinheiro, cartão de crédito pro filho, videogame, mas não, o cara hoje tá vendo, experimentando que talvez ele não vá passar a eternidade dele com o filho, mano. É verdade. Tem dor maior E que isso é essa, mano? forte. Isso é forte, mano, porque a gente começa a ver que, de fato, as coisas mais importantes da nossa vida são de graça, velho. As coisas que Mano, o que mais que importam adianta? é O de que adianta? graça. Eu tava pensando nisso, porque eu tava com meu filho no colo, pensando, sonhando. Que profissão que ele será que ele vai ter, cara? Qual será que vai ser e tal? Nossa, cara, eu quero pagar uma faculdade boa pra ele. Mano, eu fiquei pensando, sim, a faculdade pro meu filho é importante. Formar Cristo no meu filho é essencial, cara. Meu filho precisa ter Jesus, cara. Meu filho precisa ter ele. Eu preciso dormir tranquilo que meus filhos conhecem a Jesus e têm um relacionamento com Jesus. Mano, É se isso, tem algo que a gente tá vendo, é que é tesouro de verdade. é isso. O que Quando o eu fui tesouro de fazer verdade? uma cruzada na África, Pedrão, na Costa do Marfim, em Abidjan, o centro de Abidjan é muito legal, parece o centro velho de São Paulo, bonito. Só que quando você vai andando para dentro do país, cara, mano, você vai vendo uma miséria, velho. Assim, a gente foi para um campo aberto, né? Tipo, cabia cerca de umas 50, 60 mil pessoas e não tinha banheiro. Então, tipo assim, os homens faziam de um lado e as mulheres do outro. Não tinha Caraca, lugar velho. para lavar a mão e tal. Era na terra, solão, mano, de rachar mamona em cima da cabeça. Tinha Álcool uma em tenda gel. lá, velho. Álcool em gel. Álcool em gel que a gente levava, né? Mas lá não tinha. E a gente, lá cara, eu comecei a indagar algumas coisas, né? Porque assim, ó, mano, lá eu via paralítico levantar, cara, assim, pessoas vomitando tumores, pessoas sendo curadas, pessoas cegas voltando a enxergar, muitos milagres lá. E aí eu comecei a falar, Deus, mano, mas não é possível. Como é que a gente não vê essas coisas no Brasil? Né? O Brasil precisa tanto conhecer o seu poder e tal. E aí, e ao mesmo tempo falando, Deus, como é que as pessoas vivem numa miséria dessa, né? E eu comecei a pensar, por isso que quando dava as pragas, dizimava o povo da África, porque tirando as grandes capitais, mano, o povo não tem nem saneamento básico, mano. Ô, pensa comigo, os caras ficavam 3, 4 horas debaixo do sol suando, faziam as necessidades no meio do mato, não tinha lugar para lavar a mão e sentava do lado do outro. Você entendeu? Então, aí Deus falou assim para mim, cara, claramente assim, ó, a maior miséria de um homem não é viver nas condições precárias enquanto ele vive aqui, mas é não ter o nome dele escrito na vida para passar a eternidade no céu. Eu falei, vixe. E aí ele começou a ministrar. E ele falou assim, olha, eles não podem esperar nada do governo. Eles não podem esperar nada do sistema de saúde. A única fé deles é em mim.
É. E aí, por isso que eles vivem milagres extraordinários, cara. Eu comecei a falar, Deus, eu quero ver isso no Brasil. Eu quero que o Senhor faça isso no Brasil. Eu acredito. Só que, obviamente, aqui a gente reclamava que tinha buraco na rua. Lá não tinha nem asfalto. A gente reclama, às vezes, que a internet não chega. Lá não tem sinal. Não tem nem rede de porque, internet, cara. cara, a gente, é porque a nossa, é interessante isso, cara. Porque o evangelho hoje, ele disputa uma queda de braço com coisas que, mano, que são muito, muito atrativas, cara. Mano, Sim. para pra pensar. Eu fico pensando isso. Se eu ligar na terça-feira pra alguém e perguntar, mano, qual que foi o sermão de domingo? O cara vai falar assim, olha, Pedro, eu lembro que você falou isso, velho. Mas por que talvez eu não lembre de tudo? Porque quando acabou o sermão do domingo, o cara foi lá ver 2 episódios do Netflix, tá ligado? Sim. E aí, tipo, o episódio do Grey's Já esqueceu. Anatomy, o episódio do House of Cards já puxou Já o puxou. poder que aquela palavra atingiu ele. A palavra realmente atingiu ele, cara. A palavra realmente tocou o coração dele. Só que, irmão, ele foi... A gente se distrai, cara. Quando a gente tem outros atrativos... Mano, e é nítido, mano. É real, a nossa geração é uma geração que se entretém muito. A gente tem medo. Cara, você imagina se os caras da internet do Brasil resolverem entrar em greve? Não dá manutenção na internet. Quero ver quem fica em No casa. começo tava dando pau nas lives, né? As lives tava caindo no meio, não entrava. Dava desespero no povo. Como que eu vou conseguir ficar em casa sem meu Netflix, mano? Pelo amor de Deus. Então, tipo, quer dizer, hoje, eu postei ontem no Twitter. Eu falei, olha, gente, Paulo escrevia uma carta para a igreja de Filipe, para a igreja de Roma. Essa carta demorava 3, 4 semanas para chegar. Os caras liam essa carta de Paulo, o coração deles queimava. Alguém lá ia no meio da comunidade e lia a carta. E Paulo falando, olha, eu estou com vocês em espírito. Olha, façam isso, façam aquilo. Cara, hoje os cultos do streaming, eles são as cartas modernas, mano. Eles chegam ao vivo, cara. Então, tipo, eu brinco que tem cara que consegue faltar no culto ao vivo da igreja dele, mano. Não precisa nem ser de casa, mas o cara consegue faltar. Consegue faltar. O cara consegue não ver. O cara consegue não aproveitar. Tipo assim, aí o cara, com certeza, ele não vai perder a live do Jorge Mateus ou a live do Gustavo Lima. Mas o cara perde a live da comunidade dele, cara. Então, quer dizer, mano, eu penso muito que Deus, ele quer fazer coisas extraordinárias. Mano, e é assim, para concluir meu pensamento sobre o tempo que a gente está passando. Deus, ele quer entregar tesouros dessa terra. Deus, ele quer entregar tesouros do céu nas nossas mãos. Deus, mano, nós somos a geração que vamos ver o avivamento que vai mudar o mundo. Eu acredito nisso, que nós vamos viver o avivamento que vai mudar o mundo, mas Deus está purificando o coração daqueles, mano. Assim, olha, filho, sabe, é a balança. Cara, mas você falava que não tinha tempo, hoje a sua igreja está online. Você falava que não tinha tempo, mas, sabe, mano, eu tenho plena convicção que vai ter um histórico da internet lá no céu, puxando assim, ó. Ó, eu acompanhei, cara. Eu vi o tanto que você leu a Bíblia. Cara, o que é mais fácil? Eu ler um Harry Potter ou eu ler o livro de Levítico, mano? O que é muito mais fácil? Eu passar 2 horas vendo uma série ou ler a Bíblia? O que é muito mais fácil? Eu fazer um FaceTime com meus amigos, ou sentar com um cara e comer pizza, ou eu ter um tempo de oração? A espiritualidade, cara, ela é um desafio da nossa geração. Nossos pais oravam muito mais que a gente. Os nossos avós oravam muito mais que a gente, cara. Hoje, a gente tá sendo injustificável, não tem justificativo. Sim. Às vezes assim, pô, por que você não passa tempo comigo? Ah, é porque eu não tenho tempo. Poxa, cara, você tá em casa agora. Poxa, verdade. Cara, você tá o tempo todo em casa, você não tem tempo. Você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para aconselhar alguém, você não tem tempo para assistir o seu culto da sua igreja. Cara, eu acredito muito que as pessoas
as pessoas vão ver um avivamento. E os caras que hoje permanecem firmes nessa onda de pandemia, mano, com seu pé na rocha, irmão, eles vão ser os apóstolos, vão ser os reis que vão liderar, mano, o próximo tempo. Eu acredito. Mano, o que eu vejo é bem isso, porque Stinger, ele foi o pastor do avivamento dos Zulus, né? E ele falava assim, ó, depois que ele começou a perceber o cenário caótico que eles estavam vivendo, né, há vários anos já, como pastores, e a comunidade não conseguia experimentar o poder de Deus, ele começou a ficar desesperado. E ele fala uma frase, ô Pedrão, muito forte. Ele fala assim, que o desespero é o berçário do avivamento. E a gente começa a ver o quê? Se a gente for olhar para a Coreia, que está sendo aí classificada como talvez a principal nação a conseguir enfrentar essa pandemia, né? Tá ouvindo muitos elogios para eles, né? A gente começa a ver o quê? Cara, a Coreia, ela viveu um cenário de filme de terror, de desespero, antes deles viverem isso que eles estão vivendo. Quando a gente olha para 70, 80 anos atrás, a gente encontra a guerra entre a Coreia, onde se formam as duas Coreias. E a gente começa a pegar pastores, mano, Paul Jung-Chul, você começa a ler os livros dele, ele fala que nessa época, mano, que eles começaram a igreja, alguns em cima de lixões, que não se via folhas nas árvores, porque eles comiam isso, porque não tinham que comer. Né? Que em alguns vilarejos mais distintos, eles falam que aqueles que morriam, as pessoas comiam aquilo porque não tinham que comer. Né? Cara, e aqueles pastores começaram a orar, né, e buscar a Deus. Por isso que eu acredito no avivamento, mano, porque eu não acredito que avivamento é simplesmente ajuntamento. Avivamento tem que ser seguido de transformação social. Cara, não é só a Coreia tem igrejas, megas igrejas, cara. Cara, a Coreia tem uma educação de excelência, tem uma política de excelência, cara, tem uma saúde de excelência. Por muito tempo a Coreia ficou entre as 10 principais economias do mundo. Cara, tipo São Paulo, cara. Você entende? Mano, eles, se eu não me engano, eles estão na 14ª posição na questão de economia hoje a nível mundial. Só que o tamanho deles, cara, é muito pequeno perto dos outros que eles disputam. Por quê? Porque é literalmente o favor de Deus, cara. Malaquias 3 ensina muito, né? Eu sei que às vezes as pessoas só usam aquela parte lá de Malaquias 3:10, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Mas, cara, se você continua lendo, ele fala o quê? Que ele abençoaria de tal forma que nós não teríamos lugares para guardar as bênçãos que ele nos daria. Ele fala que ele repreenderia o devorador e que ele faria a nossa terra ser chamada de bem-aventurada. Ou seja, terra que vai ser conhecida por ser favorecida, né? E a gente sabe, mano, nesse tempo, aos Estados Unidos, que adianta ter uma economia boa nesse momento que a gente vive? Que adianta ter a melhor ciência? Você entende? Mano, ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe qual é o melhor caminho. Ninguém sabe qual é literalmente aquela estratégia de guerra. Ó, se a gente for pela esquerda, vai morrer X. Se a gente for pela direita, vai morrer Y. O que a gente faz? Literalmente a humanidade está vivendo esse cenário. Se nós formos por aqui, vai morrer X. Se nós formos por aqui, vai morrer Y. Né? Se nós formos por aqui, a gente protege a saúde, mas destrói as famílias com empregos, com estrutura social. Se a gente preservar aqui, a gente vai perder aqui. Qual cenário nós vamos seguir? Né? E a gente começa a ver exatamente o que, cara? Que é exatamente nesse cenário de desespero que o povo começa a orar. Então, eu acredito que nós estamos muito perto, Pedrão, de literalmente viver esse avivamento que você está falando. Porque o avivamento, obviamente, não são só os moveres dos ajuntamentos, a chapação, né? Precede de uma grande pressão, de uma grande tribulação, de esfriamento espiritual, de moralidade, de corrupção. Foi assim com a Inglaterra. Né? Antes de Wesley se levantar lá, antes de Finney se levantar para cá, né? Jonathan Edwards, se a gente pegar esses avivalistas, mano, a nação vivia um caos naquela época, né? O próprio Lutero, em Wittenberg, né? Com o ressurgimento da peste negra, né? E foi o berço da reforma. Pô. Então a gente começa o quê? Que sempre, mano, os grandes avivamentos, eles vieram de grande pressão, de grande desespero.
né? Sim, Cara, sim. se a gente for estudar o Brasil, quando que tanta gente estava orando pelo Brasil, É verdade. jejuando pelo Brasil? É verdade. Cara, então eu acredito muito que a gente vai desfrutar do mover de Deus, mas a gente está num berçário, eu acredito, cara. Esse desespero, essa frase de Stinger nunca fez tanto sentido para mim. E olha que eu já estudei, mano. Eu gosto de estudar sobre avivamento. O avivamento dos Zulus, eu já li pelo menos umas 6 vezes, cara. Mas essa frase, cara, é fantástico. O desespero é o berçário pro avivamento. Quanto a, no 11 de setembro de 2001, os caras falam que aquele mês, setembro, outubro, novembro, dezembro, foi o mês que as igrejas mais foram cheias nos Estados Unidos. Por quê? Porque sempre que a gente tem um risco, é interessante, sempre que a gente tem um risco de vida, a gente repensa na vida. Sempre que tem um risco de vida, você repensa na vida. Então, quer dizer, eu vejo muitas pessoas em momentos de desafio pessoal, você sempre encontra, eu sempre vejo uma família, você vê uma família inteira na igreja, nova, primeira vez que eles vão na igreja, a família inteira. Você fala, gente, tudo bem? Tá, o que está acontecendo com vocês? Não, meu filho está doente, meu pai está doente, nós estamos aqui porque nós estamos... Quer dizer, toda a família repensa. Então, tipo, o mundo hoje está repensando. Eu acredito que a Europa vai ter uma resposta incrível do que está acontecendo. Quando reabrirem as portas de novo, as pessoas pensando, cara... Realmente... Já começou em alguns lugares a reabrir, né? Eles estão um pouquinho mais tempo que nós nisso, né? Eles estão alguns tempos na frente. Eu acho que, cara, eu tenho muita fé. Nós estamos vivendo um tempo incrível aqui em Ribeirão Preto, nossa igreja. Nós estamos vindo para o quarto culto. Top. Tem uma travadinha aí. Agora voltou. Tinha travado. Aqui, gente. Deixa eu chamar ele de novo aqui para finalizar. Travou. Eu vou chamar ele de novo aqui. Voltei. Então, estamos falando dos 4 cultos. O último culto que a gente fez aqui na nossa comunidade, cara, tinha 100 pessoas em pé. 100 pessoas em pé, cara. A gente estava vendo dias incríveis aqui. E aí, quando veio toda essa pandemia, eu falei assim, mas Deus, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Deus, como assim? Por que, Deus? Poxa vida, cara, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir, sabe, levar Jesus para essa cidade, transformar Ribeirão Preto para o Evangelho. Eu tenho muita fé, eu amo essa cidade, cara. E aí, mano, Deus falou muito claro para mim, filho, eu nunca pauso nada para voltar pior. Verdade. Eu nunca faço nada menor. Se eu mudei a trajetória de algo, é porque vai ser muito maior. Então, Pedro, o que eu tenho na esquina para vocês é muito maior do que qualquer coisa que estavam vivendo. Tudo que eu vou fazer, Deus não faz nada pequeno. Pelo contrário, Deus pega as nossas coisas pequenas e faz coisas grandes, coisas extraordinárias. Então, cara, meu coração está muito em paz, cara. Hoje eu tenho convicção que, cara, Ribeirão Preto vai ser transformado pelo poder de Deus. Porque, cara, se ele parou tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que quando a gente voltar, mano, a gente vai voltar num nível muito maior, mano. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito nisso, mano. Quando eu mudei para Bauru, Deus ele tinha pedido para eu entregar o meu Isaac, né, mano? Você pregou na DIP 2019, né? Que foi o último ano meu, né? Cara, quando a gente encerrou a DIP, no último dia, no dia do encerramento, a gente abriu para os nossos líderes de células adultos também participarem do encerramento, né? Então, tinha os inscritos, mais os nossos líderes, né? Então, tinha próximo de 5.000 pessoas no encerramento. Cara, quando a gente encerrou aquilo, lotado assim, mano, Deus falou assim para mim, entrega o seu Isaac. E, cara, e quando eu entreguei, cara, eu vim para cá, mano, Deus falou claramente comigo assim, eu vou avivar essa cidade. Eu tenho algo novo para fazer em Bauru. E, cara, eu vendo Deus fazer tudo o que ele tá fazendo, mano, a gente
com 4, 5 meses que eu tinha mudado para cá, Pedrão, mano, nós alugamos uma área de 3.000 metros, cara. Uau. Mano, a gente tava com 150 pessoas, entende? Pareceu a contagem ali já. Então, eu acredito muito no favor de Deus para esse tempo, mano. Vou deixar essa live salva no YouTube. Foi muito bom falar com você aí. Que Deus abençoe vocês aí, a Central, a Igreja Missionária, a sua família. Amém, mano. Tamo junto, cara. Obrigado. Um abraço em todo mundo. Foi um prazer a gente ter esse tempo aí. E, galera, vocês que ficaram junto com a gente, Deus vai fazer coisas incríveis na vida de vocês.